JN está no ar e vamos entrevistar Augusto Pereira aqui. Vamos falar sobre albinismo. E nada melhor do que Augusto para nos falar sobre esse tipo de albinismo. Obrigado, José Domingos Nascimento. Uma boa noite para você também. É sempre um grande prazer para mim falar sobre esse tema de grande importância, que muitas vezes as pessoas não buscam informações a respeito do mesmo. Então, obrigado. Augusto, a gente tem umas perguntas para te fazer aqui, para a gente tirar um pouco da dúvida sobre o albinismo. Então, a gente selecionamos aqui umas perguntas e eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta. Apesar de estarmos diante de uma sociedade que dispõe de diversas informações, percebe-se que muitos indivíduos desconhecem o real significado do albinismo. O que você entende sobre o mesmo? É verdade. Muitas pessoas hoje em dia desconhecem o albinismo, apesar do fato de que existem muitas informações jorradas, por exemplo, na internet, livros, enfim. Há diversos meios que falam do albinismo. Mas o que acontece é que as pessoas não buscam essas informações. E, diante disso, por causa dessa carência de conhecimento, há uma certa ignorância. E eu penso que o que é ignorância? A ignorância é a ausência do conhecimento. Então, se faz preciso que essas informações sejam jorradas, sejam manifestadas e o outro vai ao encontro das mesmas. Mas vamos ao fundamento da pergunta. O albinismo ela é uma condição genética provocada pela ausência de melanina no organismo. E qual a função da melanina? A melanina ela produz a pigmentação de cor tanto nos olhos, nos cabelos e na pele. Por isso que há essa ausência de cor no ser albino. Bom, então vamos para a segunda pergunta. Quais as possibilidades de um albino levar uma vida normal? Quais são essas possibilidades que o albino pode ter para ter uma vida normal como qualquer outra pessoa? Eu diria que todas. Não é o fato de ser albino que impossibilita os mesmos de ter uma vida normal. Tanto eu, por ser albino, por você, por ser negro, levamos as mesmas perspectivas de vida com pequenas diferenças. O que torna o albino diferente, o que torna ele diferente nesse sentido, é que ele precisa exercer alguns cuidados. Cuidados com a pele e a visão. Quais são esses cuidados? Esses cuidados são, por exemplo, evitar a exposição aos raios solares, tanto com os olhos quanto com a pele. Por quê? A exposição aos raios solares pode provocar não somente no albino, mas em qualquer pessoa, independentemente da cor, futuramente um câncer de pele ou até então o envelhecimento precoce. Mas o albino, por ter ausência de melanina, por ter a pele muito clara e sensível, ele tem menos proteção. Quer dizer que tem mais grandes chances de desenvolver um câncer de pele. Sim, com certeza o albino, por não ter essa proteção na pele, por ter essa pele bastante sensível, ele tem muito mais chances de obter um câncer de pele ou um envelhecimento precoce do que as outras pessoas. Por isso se faz preciso que ele venha tomar bastante cuidado ao se expor no sol. E quais são esses cuidados? Usar sempre o protetor solar diariamente. E muitas vezes
muitos às vezes esquecemos que é preciso, além do protetor solar, usarmos outros equipamentos de proteção, como roupas de manga compridas, boné, além de sombrinhas. Isso ajuda bastante na proteção contra esses raios. Além disso, se puder, é muito bom também usar também roupas térmicas, que ajuda bastante para que ele não, ao usar roupas de manga comprida, não sinta bastante calor. Porque o que impede muitas vezes os albinos de usar essas roupas de mangas compridas é o calor excessivo. Então o uso de roupas térmicas ajuda bastante. E além disso, tem a questão da visão, que é fundamental que o albino tome esse cuidado. Porque a exposição excessiva aos raios solares, diante da ausência de melanina nos olhos, pode provocar problemas de vista, como por exemplo a cegueira. Então se faz preciso que eles venham ter esse cuidado, passando sempre em dermatologistas, oftalmologistas. Então o acompanhamento é essencial. Bom, Augusto, então vamos para a terceira pergunta. O fato de ser albino dificultou sua vida em algumas situações? Bom, nos dias atuais eu diria que não. Por quê? Porque diante dos fatos que foram ocorrendo, diante das ocorrências de minha vida, eu obtive informações pelas quais me levaram a aprimorar a minha vida como albino. Ou seja, aprendi a viver a partir daí, a partir dessas concepções. Ou seja, adquiri experiências que me ajudaram bastante nesse sentido. Mas na minha infância e na minha adolescência eu enfrentei muitos problemas diante disso, tipo uma timidez excessiva. As pessoas que me conhecem sabem bem disso, que fui muito tímido. E essa timidez ela é provocada realmente pelo fato de muitos se sentirem diferentes. Então, se faz preciso conhecer o que é realmente de fato o albinismo. Quando a gente conhece, a gente passa a aprimorar esses conceitos a partir da realidade. Isso ajuda muito para que a gente cresça como pessoa humana, para que a gente desenvolva em nós mesmos esse amor essencial que nos leva a aceitar a nossa condição genética. Bom, então vamos para a quarta pergunta. Augusto, o que você almeja para o seu futuro? Bom, eu penso que não somente eu, mas qualquer pessoa humana vive dessa concepção grandiosa que é os sonhos na nossa vida. Eu penso que quando a gente mata os nossos sonhos, a gente aniquila a nossa alma. A gente perde esse sentido da vida, essa essência. E a vida ela perde o sentido quando nós deixamos de lado de viver o essencial. E um dos meus grandes sonhos como pessoa humana é continuar os meus estudos, fazer faculdade de psicologia e letras. Por que psicologia e letras? Psicologia porque quero atuar na área como psicológico, também porque eu acho muito interessante estudar o comportamento humano, essa relação entre corpo e alma. E letras porque não quero dispensar essa essência em mim de escrever livros, de escrever poesias, gosto muito. E estudar letras vai me ajudar bastante nesse sentido, vai ser de uma utilidade impressionante. Sempre eu tenho que perguntar.
Eu fiquei sabendo que você escreveu 2 livros, né? Isso é verdade? Sim, escrevi 2 livros de minha autoria. O primeiro livro foi publicado pelo projeto Crescer Cidadão, aqui em Novo Triunfo, no ano de 2009, no mês de novembro. É o Mensagens do Coração. E o segundo livro, Laços de Amor, foi publicado ano passado, aqui mesmo em Novo Triunfo. Também sai divulgando nas redes sociais, vendendo nos colégios aqui da nossa cidade. Então, quer dizer que os livros que você produziu livros de poesia, né? Isso mesmo, são livros de poesias que constituem ocorrências da realidade, de sentimentos que muitas vezes florescem dentro do coração do ser humano como um todo, por exemplo, como o amor, sentimentos indispensáveis para a formação de qualquer cidadão. Também nesse livro eu falo a respeito da importância da leitura, da importância da gente ter esse gosto pelo ato de ler. Bom, muito bem. Então, vamos para a quinta pergunta. Diante do que te conhecemos, sabemos que você é uma pessoa que pode ser considerada especial, em vários aspectos. Não simplesmente pelo fato de ser albino, mas por sua personalidade, como um todo. Gostaríamos, Augusto, de saber um pouco mais sobre você. O que você dispôs em você esse desejo de ser escritor? Bom, como eu falei em uma das perguntas correntes, na minha adolescência, assim como na minha infância, eu passei por algumas situações relevantes, também por resoluções de problemas, e eu fui despertando em mim esse gosto pelo ato de escrever. Como eu já havia falado, eu era uma pessoa muito tímida e muitas vezes eu tinha dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, de falar sobre o que eu estava sentindo de fato. Então, a escrita era uma forma de despejar tudo aquilo que às vezes eu carregava dentro de mim, despertar as minhas emoções. Desabafava, né? Era tipo uma forma de desabafar, por exemplo, onde eu falava da minha vida, falava das minhas ideias como pessoa, das minhas concepções das coisas que estavam ao meu redor. E a partir daí fui despertando em mim esse gosto pela leitura, essa inspiração pela escrita. Então, diante disso, eu considerava a escrita, ou seja, a caneta e o papel, 2 grandes aliados meus, 2 grandes amigos, pelos quais eu poderia contar nos grandes momentos da minha vida. Foi a partir daí que nasceu em mim esse gosto pelo ato de escrever, pelo encantamento de ser autor. Muito bem, Augusto. Vamos para a 6ª pergunta. Acredito que há muitos direitos que vocês albinos ainda não tiveram acesso. Existe alguma entidade aqui no Brasil que visa lutar pelos direitos de pessoas com albinismo? Existe alguma entidade aqui no Brasil que luta pelos direitos de vocês que é albino? Graças a Deus tem essa entidade aqui no Brasil. Que entidade é essa? A APALBA, né, a APALBA é a Associação para Pessoas com Albinismo da Bahia. Então, somente a Bahia, aqui no Brasil, tem essa entidade que visa acolher a pessoa do albino. Então, essa entidade ela é de suma importância para o desenvolvimento intelectual e sustentável das pessoas com albinismo. Ou seja, ela acolhe de fato o albino, ela rege os conceitos do albino para que ele possa lutar por seus direitos. Direitos que muitas vezes o próprio albino desconhece. Além disso, a APALBA, ela prepara o albino para viver bem na sociedade.
atendimento que rege de fato o ser albino. Além disso, ela proporciona, a partir dessa instituição, acompanhamento com dermatologistas, oftalmologistas e de outros profissionais que o albino venha a precisar. Então é uma instituição de grande importância. Além disso, vale lembrar que a PALVA ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, os associados ele contribui com uma pequena parcela por mês para ajudar no mantimento da associação. Então, vale o albino estar incluído nessa sociedade, para que assim eles não venham passar pelos problemas que os antigos albinos vieram a enfrentar nos dias atuais, por exemplo, como o câncer de pele, o envelhecimento precoce. Então, a PALVA nos ajuda nesse sentido. E como eu não conhecia essa instituição, passei a conhecer há pouco tempo, e a partir dela, muitos albinos estão sendo mais conhecidos, estão sendo mais mostrados. E na reunião que eu estive, no corrente mês, dia 8 de agosto, um dos organizadores da PALVA, que está à frente, ele dizia o seguinte: aquele que não é visto não é lembrado. E isso me faz refletir que é por isso que muitos albinos que essa idealização do albino é gerada. Muitas pessoas têm essa idealização, ver aquelas pessoas albinas, mas não sabem o que é de fato, não conhecem. E isso se dá porque muitos albinos se escondem, às vezes, por não se sentir bem diante das suas aparências. E a PALVA, ela também nos ajuda nesse sentido, a nos mostrar mais, a nos aceitar. Então é uma entidade que eu prezo bastante. Bom, Augusto, aqui vamos encerrar nossa participação aqui com Augusto Pereira. Augusto, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui. Foi um grande prazer falar sobre esse assunto, sobre o albinismo. É um assunto um pouco conhecido pelas pessoas, que as pessoas não conhecem o que é um albino, não sabe como é que uma pessoa como Augusto, por ter uma pele clara, não sabe o que é. Isso quer dizer que a pele clara dele quer dizer que ele é uma pessoa albina. Então, estamos aqui para esclarecer aqui, uma entrevista com Augusto. Assim, como você falou, né? Muitos não sabem o que é o albino pela pele, diante da cor da pele. Aí, diante dessa ausência do conhecimento, muitos julgam achando que é uma doença ou uma coisa parecida. Então, para vocês que estão do outro lado, que não têm essa concepção, o que é albinismo é uma condição genética provocada pela ausência de melanina no organismo. Augusto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. E vamos encerrando aqui a nossa entrevista com Augusto Pereira. E até mais. Tchau, tchau. Encerrando aqui no nosso JN. JN está no ar. Estamos. Tá o quê, rapaz? JN está no ar. E vamos entrevistar hoje aqui Augusto Pereira. Augusto, seja bem-vindo. Obrigado, Juca Nascimento. Ah, não!